Hoje no Brasil nós somos considerados 60 milhões de evangélicos. Se a gente enviasse 1%, pelo menos 600 mil nós estaremos enviando. Mas qual que é o problema? O problema é que nós, como igreja, ainda não entendemos que Cristo cumpriu a missão e a nossa missão é continuar fazendo a obra do Senhor. Às vezes nós pensamos em missões só lá fora. Pensamos em missões lá entre os indígenas. Pensamos em missões lá no Iraque, lá no Kurdistão, no Paquistão, no Quirguistão, nos países africanos, são em torno de 54 países. Mas nós esquecemos que dentro da nossa igreja, onde nós estamos, precisamos estar tendo a visão de missões e trabalhando por missões. Assim como Cristo cumpriu a sua missão glorificando o Pai, nós também devemos cumprir a nossa missão. Cumprimos a missão que Deus nos confiou. Cumprir essa missão que Deus nos confiou é sinal de responsabilidade cristã. Muitas vezes nós não estamos tendo a nossa responsabilidade cristã. Mas, ô Zeca, eu não incomodo de me chamarem de Zeca não, pode chamar, tá? Ô Zeca, mas me diga uma coisa. Mas eu estou na igreja, eu aceitei Jesus para ser salvo. Beleza? Eu aceitei Jesus para ir para o céu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus te salvou. Cristo te trouxe o perdão dos seus pecados. Não é para você ficar sentado nas cadeiras ou nos bancos das igrejas. Não é simplesmente para você vir cantar, às vezes chorar com o testemunho de alguém, ir embora para casa, ligar a TV, ver os acontecimentos do mundo, perseguição, como o irmão trouxe muito bem aqui, ver a guerra, com muitos morrendo, sentir pena e acabou por aí. Não. Cristo nos salvou para que possamos, Deus nos deu a salvação através de Jesus Cristo, para que possamos fazer a obra dele, sermos missionários aonde estamos, porque há aqueles missionários que têm um chamado específico para ir, mas o chamado geral é para todos nós, é para todos que aqui estão, não importa a idade. Você entendeu o amor de Cristo, você entendeu o Evangelho, é sua responsabilidade, é minha e é sua responsabilidade de levar o Evangelho de Jesus, de glorificar a Cristo, a Deus, por onde quer que você passar, onde quer que passarmos, é a nossa responsabilidade. E eu quero considerar pelo menos 3 aspectos aqui nessa noite. Primeiro, que missões ou missão é divina. Missão é divino. O Deus que nós cremos é o Deus ativo na missão de salvar o mundo dos seus delitos e pecado. Esse Deus que nós cremos, Ele veio, Ele quer salvar o mundo dos seus delitos e seus pecados. Ele quer transformar o mundo. E Ele vai usar quem para transformar o mundo? É eu e você. Aonde? Aonde nós estamos. Por onde nós estamos andando. Os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho, porque onde eles andavam, eles pregavam, por onde eles andavam, eles ministravam a palavra, principalmente depois da morte de Estevão. Eles ministravam, porém depois veio cristãos, os pequenos cristos, muito bem, continuou,
na mesma visão? Porém, nós vemos como protestantes, como evangélicos, e hoje somos os gospels. Vamos perder a nossa identidade de pregar o evangelho. Vamos perder a nossa identidade de ministrar a palavra. Passamos por alguém caído na rua e não temos nem coragem de parar como bom samaritano e olhar e ministrar o evangelho. Passamos pelas pessoas que estão com problemas e não temos coragem de parar para falar com elas. Passamos no supermercado, pelo caixa do supermercado, e às vezes aquele caixa está ali com problemas, teve problema em casa, está com alguém doente, está passando por um momento difícil, e nós ainda começamos a reclamar do preço, reclamamos da conta, às vezes até brigamos com aquele caixa do supermercado, porque ele não deu um bom dia ou uma boa tarde, estava ali meio emburrado. Em vez de dizer para ele, Jesus te ama, ele tem solução para o seu problema. Mas que eu nem sei se a pessoa está com problema. Mas se você olha, você vai entender que ela está com problema. Ela precisa de alguém. Mas nós passamos. Aquele açougueiro que a gente vai lá, não tomamos a iniciativa de falar de Jesus para ele. A pessoa da padaria, Goiânia, eu morei em Goiânia cuidando do meu sogro, tinha uma padaria que sempre estava ali. Um dia eu escutei uma das moças que atendia naquela padaria dizer, já vem aquele crente lá falar do evangelho para a gente. Tinha que ouvir. Mas, amados, às vezes nós pensamos em missões lá longe. No nosso meio, nós vamos ver que Deus é o Deus de missões. Missões é divina. A obra missionária é para todos. Seria muito fácil e irresponsável passarmos pelo mundo sem nos envolvermos com a obra missionária que recai sobre todos nós. É irresponsabilidade se nós não envolver com essa obra que é divina, que o próprio Deus tem interesse nela. Eu, como salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho a responsabilidade, cada um de nós aqui, que um dia aceitou Jesus, que um dia se colocou na presença dele, que um dia foi lavado pelo sangue dele, perdoado todos os pecados. Se eu não envolvo com a obra missionária, começando do lugar onde eu estou, eu não estou entendendo que essa obra é divina, que missão é divina. É uma obra que o próprio Deus tem interesse nela. É o próprio Deus que tem interesse e quer que as almas sejam salvas. Portanto, quando lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando olhamos Atos 1,8, o próprio Jesus falando, mas recebereis poder, virtude, unção, seja o que a sua Bíblia trouxer, recebereis, e sereis minhas testemunhas. Isso não é missões? Eu vou ser testemunha. O problema é que muitas vezes muitos de nós têm sido, não digo daqui, mas estou falando do povo evangélico de modo geral, muitas vezes nós somos testemunhas. Deixamos de ser testemunha para ser testemunhas. O que nós fazemos, o que falamos, não condiz com aquilo que pregamos. E aí, as pessoas não creem. No caso específico de Cristo, ele declarou que a sua missão foi manifestar o nome de Deus aos seres humanos. João 17,6, quando Jesus diz,
eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a sua palavra. Eu os revelei. Jesus, ele traz a revelação, ele manifesta Deus através da sua vida para o mundo, para os seus discípulos e para o mundo. Portanto, se somos herdeiros de Deus e de Cristo, herdamos também a mesma missão. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, nós herdamos a missão de proclamar o Evangelho, fazer Deus conhecido por onde quer que andamos, por onde quer que vamos. Deus precisa ser conhecido através da minha e da sua vida. A questão é que muitas vezes nós estamos só pensando lá longe. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Assim como o Senhor me enviou. Jesus traz isso e nós precisamos, meus amados. Eu gostei muito da expressão que o irmão usou aqui, quando ele falou que quando lemos o livro, entramos nele, né? Entramos na história. Quando vemos um filme, tem muita gente que entra até chora. Eu creio que tem muita gente aqui que já chorou assistindo o filme, né? Ou lendo um livro. Os mais jovens aí talvez lendo um livro de romance. Você não lê não, né? Muita gente já chorou. Por quê? Entrou. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entrar nos acontecimentos. Jesus diz aqui: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Jesus está falando: olha, eu estou enviando esses que o Senhor me desse. E quando em João 17, quando nós olhamos, Jesus na sua oração diz: olha, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, que os tire do mundo, os livres do mal. Pai, eu não oro só para esses, mas para todos aqueles que vierem me conhecer. Então nós também estamos incluídos aí, em sermos enviados ao mundo. E mais uma vez eu digo, não é só os missionários que têm uma chamada específica para ir para um povo específico, não. Todos nós temos essa chamada. E nós fomos enviados desde o momento que eu e você, que nós recebemos a Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando o dia que eu aceitei a Cristo, que eu fiz a minha decisão, eu estava lendo justamente João 17, versículo 1, quando Jesus então fala ao Pai. E ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. E eu perguntei naquele dia: Senhor, como eu posso glorificar o Senhor na minha vida? E ali, sentado no banco, uma voz suave me fala ao ouvido: aceite meu filho Jesus e viva por ele. A partir daquele momento, eu entendi que eu precisava glorificar a Deus através da minha vida. Glorificar a Deus através daquilo que eu podia fazer. E esse glorificar era levar a Deus, fazer Jesus conhecido em todos os lugares por onde eu passasse. Meus amados, nós temos que entender isso, nós temos que viver isso. Sem a consciência desta herança, sem uma ação firme no cumprimento da nossa missão, nós vamos nos enganar. E nós precisamos nos enquadrar. Então, se nós não vivemos missões, se nós não fazemos missões, se nós não estamos envolvidos em mostrar a Jesus, em ser testemunha, em levar Cristo aos povos por onde nós estamos passando, nós vamos nos enquadrar na irresponsabilidade cristã, que já permeia muitas mentes e corações dentro das igrejas evangélicas. Tem muita gente que não está aí. A igreja virou um clube. Eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou para a igreja. Hoje, eu já vi que tem alguém que é atleticano aqui, né? O Atlético vai jogar, e na igreja
igreja que eu estou, 96% são atleticanos. E eu não tenho time nenhum. Meu time, eu falo que é o JC, o time que nunca perde. Mas eu sei, na nossa igreja, o dia que eu olho e tem pessoas que não foram, eu não preciso nem estar sabendo que o atleta vai jogar. Eu já sei que o atleta está jogando aquele dia. Que é mais importante ir lá no campo do que estar na igreja. É mais importante brigar e falar e estar do que evangelizar. Às vezes, não sei aqui se os homens aqui jogam futebol. Eu não entro porque o dia que eu entrar eles vão achar que eu sou a bola, né? Aí vai complicar. Mas quantas pessoas são crentes, vão jogar bola, estão ali, né? No meio da rapaziada ali jogando bola, pessoas que não é crente, e são os primeiros a caçar em crente, confusão, e brigar e xingar. Quantas pessoas estão na roda de amigo aí e em vez de apresentar o evangelho, em vez de ter uma postura diferente, mas começa a fazer o que o Salmo 1 fala para não fazer. Começa a escarnecer, começa a falar. Mas, irmão, nós temos que entender que nós temos uma missão divina. A missão é de Deus e Ele quer alcançar as pessoas. E nós, como crentes, nós temos que sermos esses missionários aonde quer que passarmos. Não é só ter a visão do missionário lá fora. Lá na Guiné-Bissau, no Senegal, no Cabo Verde. Não. Eu tenho que entender que eu estou aqui. E aqui Deus me implantou. Deus me tem aqui para que eu possa fazer a obra dele aqui. Outra coisa. Cumprimos a nossa missão é sinal de responsabilidade cristã. Porém, isso só será possível se superarmos os obstáculos da missão. Existem obstáculos. O missionário que está lá fora, ele tem obstáculos. No vídeo que foi passado antes aqui, que o Osni mandou, fala do missionário enfrentar ônibus, lugares cheios, ir no deserto, lugares que está muito frio, lugar que está na Mongólia, vai começar o inverno e, inclusive uma das figuras que apareceu aqui de uma tenda, era na Mongólia, e na hora que o inverno chega para valer. Não é aquele frio que nós tivemos esse ano aqui no Brasil, não, que todo mundo estava pondo as botas e enchendo de blusa. Minha filha, então, saía para a escola com as 3 blusas. Não, é abaixo de 0. Não é simplesmente esses obstáculos que a gente enfrenta lá fora, não. Toda missão tem os seus obstáculos. Mateus 4:1, vemos que imediatamente após o seu batismo, vemos que Jesus, após ser batizado, ele sofre um obstáculo, ele é levado para onde? Para onde? Para o deserto, para quê? Para ser tentado. E você acha que aqui nós precisamos enfrentar obstáculos aqui? Questão que muita gente não evangeliza, não faz a obra que Deus tem para ele aqui na nossa terra, e às vezes quer ir fazer lá fora, e lá fora ele não vai fazer. Pastor, o dia que chegar alguém aqui na igreja que não quer trabalhar, não está fazendo nada aqui, não envia para missões, não. Se ele disser que tem um chamado, não envia, não. Manda ele lá no meio dos quilombolas, dos ciganos. Tem uns irmãos trabalhando aí com os ciganos, com os quilombolas, com os indígenas. Manda para lá. Se ele conseguir fazer alguma coisa lá, talvez eu vou fazer lá fora. Mas se ele não fizer nada aqui, não manda, não. Porque às vezes aqui nós não queremos enfrentar os obstáculos. Jesus foi tentado. E nós precisamos entender que mesmo aqui nós vamos ter os obstáculos, então nós precisamos enfrentar. Quando se trata de missão divina, os obstáculos são muitos, porque eles são batalhas espirituais. Quando eu cheguei na Guiné-Bissau, abriu a porta do avião, que eu comecei a sair, é uma pressão, você sente que a coisa está difícil.
Trabalhamos no interior de Minas, no norte de Minas, em Montes Claros. Começamos uma congregação num bairro que estava começando. Você não podia, talvez alguns irmãos não acreditem, mas você não podia cantar uma canção que alguém se manifestava ali, cheios de demônios. Eu voltava para o seminário, que eu estava trabalhando com o seminário, mais cansado que ter trabalhado o dia todo em cima de um trator arando terra. E quando eu cheguei no campo, às vezes conversando, lá em Guiné-Bissau, com uma pessoa, e ela conversando normalmente, eu estava conversando certa vez com um senhor, de idade já, e aquele homem tinha sido mandado para a igreja em que nós fomos fazer um trabalho, porque ninguém mais aguentava. E conversando ali, aquele moço conversando com a gente, rindo, daí a pouco eu via que ele olhava de lado e conversava, voltava, conversava com a gente. Eu perguntei, você está conversando com quem? Ele falou, estou conversando com Irã fêmea. Irã, no português é o diabo, Satanás. Estou conversando com Irã fêmea, que eu casei com ela. Mas não sei como nós estamos aqui. Agora, se eu não entendo que eu tenho que vencer os obstáculos aqui, e eu tenho que fazer a obra, a igreja tem que trabalhar aqui, eu não vou conseguir trabalhar lá e não vou conseguir enviar ninguém. Missões, ela tem que começar aqui, não vai ficar só aqui, ela vai, como diz Atos 8, mas sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que é o mesmo tempo fazendo a missão no mesmo tempo em todos os lugares. Então eu tenho que estar fazendo a obra aqui, eu não posso só pensar lá fora, mas eu tenho que fazer aqui. Da criança à pessoa mais experiente da vida. Eu tenho que fazer missões. Tenho que entender que essa é a minha obra. Deus tem colocado isso para cada um de nós. Quando então se trata, os obstáculos são grandes. Semelhante a Jesus, nós somos tentados a não cumprir a nossa missão. O que o diabo queria com Jesus? Fazer com Jesus, que Jesus saísse fora do propósito. E nós somos tentados a não fazer a obra onde nós estamos. Esse obstáculo pode ser um limitado entendimento da vontade de Deus e do que Ele requer. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer. Precisamos parar, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus para entender tudo o que Ele tem para nós. Às vezes nós pensamos que é só ser crente, vir na igreja, orar, sentar no banco e ir embora para casa. Não, é muito mais. A vontade de Deus é muito mais. A insensibilidade e a falta de vontade. Muitas vezes nós não estamos com vontade de sair para fazer o trabalho. Não sei no tempo do pastor Ronaldo, ou dos irmãos aqui que talvez tenham mais tempo de crente. As pessoas saíam para pregar o Evangelho. Aos domingos, as pessoas saíam. Eu conheço igrejas hoje formadas que começou com os jovens. Os jovens se reuniam, iam para casa de um, almoçava ali ao domingo, depois da escola dominical, e saíam para pregar o Evangelho. Eu conheço igrejas hoje fortes, grandes, que foram formadas por jovens de uma determinada igreja. Hoje nós não temos tido, nós falhamos, a falta de tempo e os sobrecargos do dia a dia. Muitas vezes nós nos dizemos, nós não temos tempo, temos tempo para tudo, para muita coisa. Tem uma propaganda de um curso de inglês, do Open English, que a pessoa diz, eu queria aprender. Aí parece o cara, mas você gasta tantas horas aí assistindo a TV e tal, daria tantas horas por ano. Se você tirar 45 minutos, você aprende. A obra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós não temos tempo, mas nós envolvemos com tantas outras coisas que às vezes não está glorificando a Deus, mexendo na nossa cabeça, a nossa mente de minhoca,
de baratas. O nosso coração, começamos a ficar endurecidos. E não estamos fazendo. Tudo isso é provação na falta de um compromisso sério com o reino de Deus. Falta de compromisso. Será que nós temos tido a consciência de que os obstáculos ao nosso redor têm como propósito nos desviar do compromisso da nossa missão? Quantos obstáculos aparecem? Quantas coisas acontecem? E nós, não posso. Não posso ir ali falar de Jesus. Até mesmo as férias. Conheço um pastor, amigo, porém ele saiu de férias com as minhas cunhadas e um outro pessoal conhecido, amigo também, indo para Porto Seguro. No meio do caminho pararam no local, entraram no supermercado, veio uma senhora e disse: "O senhor é pastor, não é?" Falou: "Senhor, o senhor pode orar por mim?" Qual vocês acham que foi a resposta dele? Se você pensou: eu estou de férias, eu não oro para ninguém que estou de férias. Essa foi a resposta dele. A minha cunhada me encontrou e ficou indignada, falou: "O que você acha disso? Você faria mesmo?" Eu falei: "Não. Eu posso ter deitado às 2 horas da manhã, alguém me ligar às 3 horas da manhã, eu vou sair e vou atender." Muitas vezes nós estamos sendo desviados da missão que Deus tem para cada um de nós. Meu amado, muitas vezes Deus está te dando a oportunidade de falar, de fazer missões, fazer a obra dele aonde você está, e você não tem percebido que o diabo tem te tirado a oportunidade de ser bênção na mão do Senhor. Porém, se formos responsáveis no cumprimento da nossa missão, teremos então a última regra que eu quero trazer, o último aspecto que eu quero trazer para nós: as recompensas da missão cumprida. Receberemos a recompensa da missão cumprida. Se cremos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, então cremos também que seremos vitoriosos. Sabe uma coisa, meus amados? Eu não sei qual é o seu pensamento quando você lê o versículo quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu fui ensinado que quando eu estivesse pregando, e desde que eu me converti, eu comecei com um pastor que estava na igreja, aí fazer evangelismo, falar de Cristo. Começamos uma congregação, desde o momento que eu me converti, e me foi ensinado o seguinte: olha, Zeca, nós vamos abrir uma porta ali, nós vamos começar um trabalho ali, e o diabo não vai fechar aquela porta, porque é isso que a Bíblia diz. Mas chegou um tempo que eu entendi o seguinte: não é as portas podem ser fechadas. Como o irmão lembrou aqui, tem muitos países aí que as igrejas foram fechadas, os templos foram fechados, queimados, as Bíblias queimadas. Mas porém, quando a igreja se levanta, a igreja vai, ela resgata as vidas da mão do diabo. Ela tira, o inferno não vai conseguir segurar. Eu conheço a história de um homem aqui em Belo Horizonte. Se ele não faleceu nesse tempo aí de Covid e tudo, mas aquele homem era um dos maiores macumbeiros e ele tinha um dos melhores restaurantes. Já teve na década de 70, 80 até 90 um dos melhores restaurantes em Belo Horizonte. Mas aquele homem era um servo do diabo. Tudo que ele queria, ele conseguia. Uma das últimas coisas que ele conseguiu foi a esposa de um homem que chegou naquele restaurante, e uma mulher muito bonita. Ele veio e falou: "Eu quero essa mulher." O diabo falou: "Eu vou te dar."
Pouco depois aquele homem, a esposa daquela mulher morreu, e ele teve aquela mulher. Mas chegou o dia que o diabo disse para ele: olha, agora, lembra daquele pacto que você fez comigo? Agora você quer o pagamento. Aquele homem se desesperou. E ele saiu desesperado. Porque ele viu que não era aquilo que ele pensava. E ele passou perto de uma igreja batista, e ele escutou os cânticos ali, e falando: pecador, venha como está e tal. E aquele homem tentava entrar, mas alguma coisa impedia, e ele por mais chegou na escadaria, alguma coisa estava empurrando ele para trás, mas era até que ele conseguiu. O irmão que estava lá na porta chegou para ele, viu aquela luta, chega para ele, estende a mão e fala: vem, vamos entrar, venha participar do culto. Segura na mão daquele homem e traz. E aquele homem aceita Jesus. A porta do inferno prevaleceu. Existe um livro com um pouco do testemunho desse homem chamado Jesus Salva Até Macumbeiro. Meus amados, precisamos entender: a batalha é grande, mas a recompensa é grande também. A vitória é grande. A alegria de termos sido úteis no reino de Deus, nada pode ser melhor. Nada pode ser melhor quando você chegar no céu e você vê como João em Apocalipse, ele fala: olha, e ali estava diante do Cordeiro todas as pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, estava todo mundo ali. E você saber: eu ajudei nisso aí, eu trabalhei. E é uma alegria quando você vê uma alma rendendo aos pés do Senhor. Se você não teve a experiência, fale de Jesus. Vê a alegria que é quando alguém se rende ao Senhor. A alegria de termos deixado a nossa marca em nossa passagem pela terra. Tem um folheto editado pela Edições Amém, foi muito usado no passado, que diz: Zé era um bom marido, um ótimo pai, um excelente filho e tal. Pela cabeça, o pastor Ronaldo conhece. Mas o Zé morreu. E daí? A alegria de termos deixado a nossa marca. Qual foi a marca que ele deixou? Como você vai ser lembrado? Como você é lembrado? A alegria de não termos decepcionado o nosso Deus, que nos confiou tamanha missão. Deus confiou a mim e a você uma missão enorme, que é de fazer Cristo conhecido entre as nações. E entre as nações aqui, em Belo Horizonte, você vai ter aí vários guineenses, você vai ter